Olá, tudo bem? Olha só o que eu tô trazendo aqui hoje para você. São os 7 erros mortais da oratória, da sua comunicação. Primeiro erro mortal. Gente, é imprescindível isso. Isso não pode acontecer de jeito nenhum quando você for fazer uma palestra ou quando você for fazer uma oratória, uma apresentação. A primeira coisa, pedir desculpa. Você já começar pedindo desculpas, porque eu atrasei. Não, isso não se faz. Não começa fazendo uma apresentação, uma oratória pedindo desculpas. Isso é um cúmulo, já começa justificando isso, aquilo, aquele outro. É horrível isso. Então você não pode começar desse jeito. De jeito nenhum. Começa pedindo desculpas. O segundo, falar o tempo inteiro sobre você. Todo o tempo dessa palestra você, porque eu. Gente, eu já assisti uma palestra que a pessoa só ficava falando dela o tempo inteiro. O assunto era só ela, sobre ela, contando da vida dela, sabe, assuntos assim bem que não tinha nada a ver. As pessoas estavam ali, parecia que era para ficar sabendo da fofoca da vida dela. Não! Quando você está fazendo uma apresentação, uma palestra, não é sobre você, é sobre o outro. O que você vai contar é para ajudar o próximo, porque se tem uma história da sua vida, é para que você ajude o próximo com aquela história. Então agora, gente, se você não me segue ainda, já começa a me seguir, já curte esse vídeo, já compartilha com o maior número de pessoas que você puder, para que elas aproveitem esse conteúdo e também aprendam. Já aproveita e comentar aqui, comenta nesse vídeo, já fala o que você já aprendeu, o que você vai colocar em prática, que eu vou agora pro próximo item, para o próximo erro mortal. É falar difícil. Porque aquela pessoa que fica falando, é uma apresentação e ela fica falando aquelas palavras difíceis que ela tirou lá do dicionário, que ninguém usa, palavras arcaicas, extremamente difíceis, técnicas. O assunto não é sobre esse e ela fica falando ali, difícil. Gente, não conecta com o público. Falar difícil é um erro mortal, que não conecta. As pessoas desconectam porque elas conseguem nem entender o que a pessoa está falando. Então esse é um erro mortal, é o terceiro erro mortal que você não pode cometer na sua palestra, na sua oratória, ok? O quarto erro, falar sem olhar para o público. Você não olhar para o público, sabe aquela pessoa que fica falando assim, e fica olhando lá para o alto, para cima, fica olhando lá no fundo, sabe aquela coisa de falar assim, tá nervoso, coloca um ponto lá no fundo, não olha para ninguém. Desconectou pro público. Você tem que falar olhando no olho das pessoas, conectando com as pessoas. Quando você olha no olho delas, elas se sentem pertencentes, elas não querem nem desviar o olho, elas querem ficar olhando para você assim, Então, olha para ela, conecta com o seu público olhando no olho deles. Isso vai tornar eles importantes e eles vão querer ficar até o final. Agora, o quinto erro mortal. Gente, isso é demais. Fazer piada sem graça. Uma vez eu estava numa palestra e a pessoa começou a fazer uma piada sem graça de uma pessoa, de um paraplégico, por exemplo. Ficou fazendo uma piada daquilo. Todas as pessoas simplesmente pararam para ele e olharam assim, Foi muito chato. Ele ficou extremamente envergonhado. Era uma piada que ele podia estar acostumado a contar entre os amigos e que inconveniente, mas a hora que ele subiu no palco e ele falou aquela piada sem graça, sem moral, e aquilo ficou horrível para ele. Ele perdeu toda a moral com o seu público. E agora, gente, eu vou trazer para vocês o sexto erro mortal. Esse não pode acontecer de jeito nenhum. Sabe aquele erro mortal onde a pessoa fala o tempo inteiro nesse tom, e aí ela vai falando no tom de... Muitas pessoas dizem no tom de abajur, que é aquele onde fala num tom onde dá sono. Dá sono. A pessoa não quer ouvir. É uma vibração tão monótona assim, que ela sente sono. O assunto pode ser muito importante, o conteúdo maravilhoso, mas ela sente sono naquela apresentação, naquela palestra. Então, nunca cometa esse erro. A sua palestra, a sua oratória tem que ter movimento na sua voz. Aproveite esse dom maravilhoso que Deus te deu e movimente a sua voz. Tem que ter momentos que tem que estar mais forte, mais alto, momentos mais baixo, mais concentrado, mas tenha um movimento, uma sinoide, um movimento assim, sobe e desce com a sua voz, que isso vai trazer atenção para o seu público. Então esse é o erro mortal. Sexto erro mortal, não fale monotom, nunca.
E o sétimo erro mortal, que é para fechar e concluir. Não faça uma conclusão xoxa da sua palestra. O que quer dizer uma conclusão xoxa? Aquela coisa assim, nossa, falou tudo maravilhoso e de repente ele acaba a palestra, acaba esse oratório, acaba esse treinamento assim? Vou te dar um exemplo, falando assim, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Como assim? Acho que era isso que eu tinha que falar para vocês. Como assim? Ele não tem certeza? Nunca faça isso numa conclusão de uma palestra, de uma oratória, de uma apresentação para as pessoas. Nunca faça isso. Termine com uma conclusão efetiva, boa, positiva, trazendo as pessoas a ter uma ação no final, um aprendizado no final da sua oratória, da sua palestra. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.